Nós ouvimos muito falar de karma. Constantemente, parece que hoje em dia faz parte do nosso vocabulário. Dizemos, ei, mas que karma? Ai, é o meu karma. Então, nós hoje vamos falar sobre realmente o que é o karma e o que é que realmente o Espiritismo nos diz sobre o karma. O karma é, como eu disse, um termo muito usado atualmente, mas muito pouco compreendido. A origem da palavra karma é o sânscrito, um antigo idioma da Índia. Nas filosofias hindus, karma é definido como um conjunto de ações de uma pessoa e as suas consequências. Portanto, eles terão forçosamente as consequências de tudo. A lei do karma é muito utilizada, como com certeza sabeis, pelo hinduísmo e pelo budismo, e designada para explicar que todo o efeito tem uma causa correspondente. Ou seja, toda atitude praticada, seja ela benevolente ou não, terá uma consequência. O termo karma é muito anterior à doutrina espírita. E Kardec, ao codificar a doutrina espírita, em 1857, não incluiu a palavra karma. Não é, de facto, uma palavra de origem espírita, mas sim a frase ou as palavras causa e efeito, que é um bocadinho diferente do que é o karma, mas lá já chegaremos lá. Mas a verdade é que esta palavra foi adotada e até popularizada por alguns companheiros espíritas e espiritualistas, de tal forma que por vezes a palavra karma é utilizada para abordar aquilo que eu disse agora, o assunto da lei de causa e efeito, que não é exatamente o mesmo. Mas, de maneira geral, o karma é entendido no seu aspecto negativo. É um bocadinho cá se faz, cá se paga, ou pagarás. O que é, de facto, também um grande equívoco, porque nem sempre é assim. O karma não se restringe às consequências negativas das nossas ações, mas sim ao conjunto das nossas ações, sejam elas positivas ou negativas. Portanto, é assim que funciona. Uma segunda confusão também que envolve o emprego desta palavra é quando se diz que tudo o que acontece a uma determinada pessoa é devido ao karma. É o karma dele, o karma dela. Isto é o meu karma. Como até disse agora a Carla a brincar. Isto é um engano. Nem tudo o que se passa connosco neste planeta é fruto do cumprimento da lei de causa e efeito. E nem tudo é fatídico e imutável como geralmente se pensa. Dentro da concepção espírita da vida, podemos afirmar que as condições atuais da nossa experiência na Terra são definidas basicamente por 3 fatores. Primeiro, vou só apenas dar uma ideia. Conforme nos explica o Livro dos Espíritos, nas questões 334, quem quiser vai ver o Livro dos Espíritos, nas questões 334, 35 e 337, antes de encarnar, é o próprio espírito que escolhe o corpo ao qual ele se irá unir, assim como o estilo de vida que terá aqui na Terra. Somos nós que escolhemos. A qual também inclui esta escolha, inclui elementos que definem de forma bastante genérica as provas que nós iremos enfrentar.
mas que dependem desta escolha. Esta escolha poderá ser mais ou menos condicionada pela necessidade de reparação de algumas faltas, inclusive certos casos em que a encarnação numa determinada altura, num determinado corpo, poderá ser imposta. Eu posso dar-vos um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que praticou crimes hediondos, numa outra encarnação, ele poderá, ou em outra mais avançada, não quer dizer que seja logo a seguir, não é? Ele numa outra encarnação, e que utilizou, por exemplo, mal as suas mãos e tudo isso, ou para roubar, ou para matar, etc. Ele numa outra encarnação poderá vir, por exemplo, com uma deficiência num braço. Para quê? Não é um castigo, mas é sim um ensinamento, porque ele, ao estar limitado, ele espírito, quando falo na ele espírito, ele ao estar limitado e tendo reminiscências da sua vida anterior, mesmo que seja tentado a fazer qualquer coisa, ele está limitado pela falta do braço, por exemplo. Isto é uma das condições que podem acontecer. E há muitas outras. A segunda questão são as escolhas que nós fazemos na existência atual. As nossas escolhas são determinantes para realmente aquilo que nós passamos. E nós, nesta existência, na existência em que estamos, nos desdobramentos do sono, nós vamos aprender e aceitar coisas que nos vão alterar, de certo modo, a nossa vida no dia-a-dia, mas não deixa de ser a mesma a tal escolha da existência atual. E isto também nos explica bem clarinho o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os itens 4 e 5. O terceiro, conforme a resposta do Livro dos Espíritos 921 e o Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos o seguinte: os resultados das nossas ações, eu vou citar, o resultado das nossas ações do passado remoto, em cumprimento da lei de causa e efeito, fazem que colhamos agora os frutos do amor ou do egoísmo plantados noutra ou em outras encarnações. Portanto, segundo a doutrina espírita, é bom esclarecer que Deus não visa punir os seus filhos ao estabelecer a tal lei de causa e efeito. Não, mas sim ensiná-los a viver conforme as regras que regem o universo. É lei de justiça. E quando o indivíduo se distancia destas leis, como por exemplo a de amor, a de caridade, solidariedade, enfim, tudo o que possamos imaginar no aspecto do bem, ele vai receber como lição da vida a consequência deste distanciamento. Não é por acaso que muitos de nós, sem saber, nos unimos para certos trabalhos, certas coisas a desenvolver. É porque nós temos a nossa consciência, a nossa reminiscência de que precisamos de fazer algo em prol do bem. Um outro aspecto também interessante que vale a pena recordar é de que constantemente nós fazemos escolhas, e isto chama-se livre-arbítrio ou livre-escolha. Nós somos livres. Muitos males, dores, dificuldades de toda a ordem são gerados a partir destas opções, que não são nem mais nem menos do que da nossa responsabilidade, porque, como eu disse agora, nós temos a liberdade de escolher. Então, tanto podemos escolher para um lado como podemos escolher para o outro.
Deus permite que as criaturas, ou que todos nós, tenhamos o livre-arbítrio, ou seja, podemos optar por este ou aquele caminho, contudo, se há liberdade de escolher, existe também, obviamente, a responsabilidade em relação às decisões tomadas. É fácil, não é? Parece fácil. Este é de facto um ponto central que merece toda a nossa atenção por parte de cada pessoa, porque toda e qualquer escolha, e a Carla há bocadinho disse do Evangelho, terá, fatalmente, uma consequência. O determinismo dos acontecimentos não existe de maneira absoluta. Não nos vamos iludir a dizer assim, isto é o meu destino, isto é o meu karma, vamos voltar ao karma. Não, nós a todo momento podemos alterar o nosso chamado karma. Vai depender de nós alterarmos isso ou não. Em relação àquele item 3 que eu estava a falar sobre a vontade, nos factos que resultam das coisas que fazemos de livre vontade, não há como fugir das suas consequências, sejam elas boas ou más. Portanto, não tenhamos ilusões. Mesmo que a nossa vontade nos desvie momentaneamente, cedo ou tarde, a nossa própria consciência vai nos levar a responder por esses atos. E quem de nós já não experimentou isto, mesmo nesta existência? Nós constantemente nos deparamos com situações que, se eu não tivesse feito assim, não teria sido desta forma. Portanto, como eu disse, fatalidade neste caso não há. Existe apenas e só quanto à responsabilidade de cada um. A responsabilidade em si, à qual o homem não se pode subtrair, nós não nos podemos subtrair, mesmo que séculos e distâncias o separem do ato causado. O que é que isto quer dizer? Nós, em qualquer altura, nós podemos estar nesta existência a reparar algo, que estamos sempre a reparar algo, de uma existência ou de duas existências anteriores. O que não quer dizer que numa próxima existência venha a reparar ou esta ou uma mais longínqua. Portanto, não é... Nós vamos reparando umas coisas e depois temos outras para voltar. Que é exatamente o que eu queria frisar, é que não há fatalidade quanto à ocasião do acerto, nem quanto ao modo como se efetuará a reparação do mal. Reparem bem, aquele mal que deu aquela causa. Ou seja, se alguém agride uma pessoa e, em consequência, essa pessoa que é agredida morre, a pessoa que causou esta fatalidade não vai morrer da mesma forma numa outra existência. Terá outra forma de reparar a sua situação. Aí é que está a comparação entre karma, porque eles entendem que pagaremos, entre comas, da mesma forma como fizemos. Não. Será, o ponto de vista do Espiritismo, é que será reparado conforme a necessidade que houver para o espírito. E existem outras formas de reparação. Daí, de tudo este falado até aqui, destas nossas escolhas, boas ou menos boas, vem a origem de muitas das nossas aflições. Os espíritos amigos advertem-nos que cada um de nós, ao fazer uma reflexão sincera, livre de preconceitos para consigo mesmo, não encontrar a causa das suas aflições nesta encarnação, se ele não encontrar esta causa nesta encarnação, certamente ela reside em vidas passadas. Não tenhamos ilusões.
E que isso pode perfeitamente acontecer porque as existências são solidárias, que era aquilo que eu estava a dizer há pouco. Se não for numa que nós vamos reparar noutra. E o que não se consegue aprender numa vida ficará, obviamente, para uma outra etapa. Que não nos afligemos num novo mergulho na carne, o que equivale a dizer numa nova reencarnação. Portanto, que não nos afligemos, tentemos fazer o nosso melhor para repararmos as nossas faltas, mas que não nos afligemos com aquilo que fazemos agora. E pá, na próxima como é que vai ser? A gente não sabe se é na próxima ou será noutra. É conforme a necessidade que será. Conta uma fábula que num país distante e montanhoso, um lago e um riacho viviam lado a lado. O lago ficava no pé da montanha, cá embaixo, e o riacho descia de um ponto muito alto. O lago, muito orgulhoso, dizia para o pequeno rio: "Vês como eu sou grande e bonito?" "Sim", respondia o riacho, "deves ter muitos amigos, pois podes dar das tuas águas a quem queira beber. Eu sou tão pequeno." Respondeu-lhe o lago: "Se eu der das minhas águas a todos que me pedirem, vou tornar-me em menor." E o tempo foi passando. Certo dia um cabrito aproximou-se do lago para beber água. E o lago sacudiu, foi embora, expulsou dali. O riacho, com pena, chamou e, mesmo tendo pouca água, ofereceu-a para matar a sede do pobre bichinho. Mais tarde, um bando de andorinhas pediu água ao lago e o lago novamente a negá-la. Lá foi. O riacho, vendo as andorinhas cansadas, ofereceu-lhe das suas águas e elas beberam e foram embora felizes. Num dia muito quente, um rato pediu ao lago que espalhasse as suas águas para que chegassem até onde havia um coelho que tinha uma patinha partida e, portanto, padecia de muita sede. E o lago diz: "Eu não tenho nada a ver com isso." Recusou-se. O riacho, outra vez, que desejava ajudar, mas as suas águas eram poucas e não chegavam ao local, o que é que ele faz? Teve uma ideia: pedir à montanha que deixasse a neve que estava no topo da montanha derreter para que as águas viessem até ali e assim ele poderia ajudar o coelho. A montanha atendeu o seu pedido e o riacho assim pôde ajudar a quem desejava e a quem lhe pedia ajuda. Com o calor que fez durante muitos dias, o lago foi secando. Secou-se. Diminuiu tanto, até se transformar num pântano. Por sua vez, o riacho tornou-se num grande rio. Com a neve que derretia, e agora ele alimentava os animaizinhos e tudo isso, oferecia das suas águas a todos os que se aproximavam das suas margens. Os animais da floresta, agradecidos, diziam que o seu grande desejo de ajudar os outros é que o tinha tornado tão grande. Por esta pequena história, nós podemos entender o sentido de que quem planta colhe. Estamos de acordo? É assim, com estes pequenos exemplos que nós vamos vendo. Assim como nós recebemos alertas constantes como o lago, para o facto de que temos que plantar para colher e doar para receber. Não como aquela ideia, eu vou dar para receber, mas não. Até há uma canção que com certeza vocês conhecem, que nos ensina que é amando que somos amados e é dando que recebemos. Que, se não me engano, acho que é a oração de São Francisco. Não é, Ana Luísa? Bem parecido. Jesus nos advertia de que a cada um seria dado conforme as suas obras.
E a doutrina espírita, ao nos demonstrar a lei de causa e efeito, convida-nos exatamente a refletirmos sobre este amor que é divino e da sua justiça. A verdadeira justiça é divina. A justiça dos homens é necessária para se manter o equilíbrio da sociedade e tudo isso, dos países, enfim. Mas a verdadeira justiça é divina. Essa lei ensina-nos a agir em concordância com o tal amor que nós tanto falamos. E como no universo tudo está intimamente ligado, todas as ações desencadeiam em reações de igual intensidade. Lá temos a tal causa e efeito. E como eu disse, Deus, como Pai de amor e justiça, determinou que nada nos acontece fora das suas sábias leis. E nada, podem crer, nos acontece que nós não possamos aguentar. Às vezes o fardo parece pesado. E é. Mas nada nos é dado maior do que aquilo que nós podemos suportar. Quando nós passamos por uma prova, é porque já estamos na altura de conseguir suportá-la. Uns conseguem, outros não. Por isso, nós somos os únicos responsáveis, vamos frisar isto, para que tenhamos na nossa mente o que é que eu poderei fazer para que tudo continue bem, ou pelo menos melhor. Somos os únicos responsáveis pelos acontecimentos das nossas vidas. Sejam eles bons ou maus, mais uma vez vou repetir, fomos nós que os criamos com as nossas ações. Não vamos culpar A ou B, porque se nós analisarmos bem a nossa atuação, o que nos acontece hoje, poderemos ter mais ou menos uma ideia aproximada da nossa sementeira de ontem. As pessoas preocupam-se muito em fazer regressões. As regressões são boas e eficazes em casos patológicos, quando há necessidade de se averiguar realmente a condição. Mas se todos nós olharmos para nós e vermos mais ou menos como somos, nós sabemos. Temos pelo menos uma pequena ideia do que é que poderemos ter sido. Mesmo que não nos recordemos de forma consciente, e ser de outras existências, a colheita é feita exatamente na mesma medida. O universo conspira a nosso favor. A favor de quem se empenha em amar. Logo, praticar o amor é sempre a melhor forma de escolher, de colher flores no bendito jardim da vida, digamos assim. E a vida nos retribui aquilo que nós damos. É apenas isto que nós iremos receber. Treinemos o desapego. Dediquemo-nos mais ao nosso próximo. E quando se diz ao nosso próximo, as pessoas pensam muitas vezes que assim, eu agora tenho que ir para fora. Começa dentro de casa. Olharmos uns pelos outros. Assim sendo, vale a pena não ficarmos desiludidos quando constatarmos que há algo de menos bom nas nossas vidas, porque aquilo que nos aparece é exatamente receber aquilo que demos. Não nos desiludamos com isso. Não tínhamos, que desgraça, meu Deus, o meu Deus aqui não resolve. Ajuda se nós pedirmos ajuda porque queremos mudar a nossa atitude. Mas faz parte. Como eu disse, faz parte da lei de justiça que é universal.
Nós, normalmente, costumamos analisar o mundo pelo nosso raciocínio, é ou não é? Pelos nossos pontos de vista, o que é lógico e perfeitamente normal. Mas não podemos esquecer o facto de que quem governa as nossas vidas é infinitamente superior ao nosso raciocínio e às nossas formas de analisar os acontecimentos do mundo. Ou seja, nós não somos marionetes, atenção, não somos comandados, mas as leis superiores estão determinadas. Uma das piores coisas que existe é tirarmos conclusões precipitadas sobre coisas que não nos aprofundamos no seu entendimento, né? E em relação ao karma, isso quase sempre acontece. E acontece com muita gente. Muitos ouviram dizer que tudo o que lhe acontece de mal nas suas vidas é por causa desse tal de karma. Esse karma. É por causa do karma. Se o marido é muito violento, tem que aceitá-lo como é, porque é karma. Esse é o seu karma. Portanto, tem que aceitá-lo. Se a esposa é desorganizada, está sempre envolvida em confusões, vai continuar a dar problemas, ele fica com ela, pois, porque esse é o seu karma. Se a vida tem sido triste e cheia de dissabores, não vai poder mudá-la, porque, pois, talvez seja esse o seu karma. E nós andamos nisto. Quantas vezes, todos nós que estamos aqui, já devemos ter ouvido isto? E o pior ainda, para os espíritas que têm conhecimento, é termos dito estas coisas. Essa aqui ainda é pior, não é? Pois acreditem, estimados amigos, que o Espiritismo diz-nos que ninguém tem que suportar dissabores, nem viver rodeado de problemas e de dificuldades. Cada um terá que ter a sua forma de resolver, tomar as suas decisões. Chega de nos lamentarmos, sustentarmos a nossa autopiedade, porque depois a pessoa, quando se pergunta a uma pessoa assim, mas tu já não podes, porque é que tu não me dás? Ah, porque não sei e tal. Não. Isso é ter autopiedade e aguentar o sofrimento ou até situações muito dolorosas e que leva a consequências graves. Quem vive assim pode e deve mudar a sua vida e reconstruir então o tal karma, um karma diferente. Há quem pergunte também, mas como é que eu posso terminar ou livrar-me de um mau karma? Essa é outra. Não há como nos livrarmos. Esta é a triste notícia que eu vos tenho para dar. Mas existem várias formas de superarmos isto. E a mais importante é fazer escolhas e agir da forma mais consciente possível, procurando sempre o caminho mais benéfico para a situação de todos os envolvidos. Ou seja, entrarmos num consenso no melhor possível. Ficar em silêncio, por exemplo. Aprender a não dizer coisas que plantam sementes que irão provocar um mau ambiente e uma discórdia, antipatias e por vezes até violência, para que não deixe florescer, para que não deixe crescer o tal mau karma. Todos somos diferentes e é fácil muitas vezes julgar os outros, porque nós julgamos, aquele não sei porque é que aquele não faz. Cada um sabe de si. E nós temos, é fácil para nós julgar os outros, mas nem todos nós nos colocamos no lugar do outro para conhecer a situação. Isso é importantíssimo. Tentar entender os outros é trabalhar para o desenvolvimento de um bom karma, ou seja, de uma vida melhor.
Pensemos que, além do nosso entendimento e das nossas conclusões, acima de nós está Deus. Segundo Jesus, Ele é amor na mais grandiosa forma da sua expressão. Assim sendo, podemos imaginar que quem ama quer o bem do seu amado. E o amor divino espera o nosso entendimento e não o nosso sofrimento. É por isso é que nós devemos fazer boas escolhas, porque nós não viemos aqui para sofrer, ao contrariamente ao que muita gente pensa. Eu vim aqui para sofrer. Não, nós não viemos aqui para sofrer. Nós viemos aqui para reparar as nossas faltas, para evoluirmos e sermos mais felizes. Se nós pensarmos em tudo isto, acreditamos que, ao compreendermos as nossas falhas e os nossos deslizes, chamemos-lhe assim, muito do que nos aguardava deixará de ter sentido por já termos aprendido as lições. O que é que isto quer dizer? Eu posso alterar o meu karma a toda a hora. Eu posso falar, não há determinismo. Se junto a essa compreensão passarmos a dar os primeiros passos no entendimento maior, amar-nos a nós mesmos. Eu hoje, só uma pequenina parte, falei com uma senhora que eu achei interessantíssimo, porque ela disse-me assim, eu de há uns tempos para cá gosto mais de mim do que dos outros. Gosto de mim como eu sou. E disse, que interessante, porque o que nós mais vemos são pessoas que não gostam de si. Não gostam de si por isto ou por aquilo. Ela disse, eu gosto muito de mim como eu sou. Eu sinto-me bem. Eu ajudo quem me pede ajuda, mas eu sinto-me bem assim. É bom ver uma pessoa assim, porque pelo menos tem uma mente mais arejada por muitos problemas que tenha, mas consegue ter essa visão. E é importante também pensarmos que, dentro desta compreensão que eu falei, os primeiros passos também devem ser dados com o nosso maior entendimento em amarmos os nossos irmãos, fauna, flora, humanidade. Não somos só nós. Se nós fizermos isso, com certeza estaremos a criar um karma muito mais harmonioso e feliz para todos nós. E se quisermos, ainda há tempo de mudar para melhor, vivendo com maior alegria, satisfação. Todos podemos mudar o presente. E assim sendo, compreenderemos que a reclamação e a queixa permanentes deixam de fazer sentido. Lembremos isto. Em livros de autoajuda, em livros espíritas ou não, há imensas coisas que nos podem ajudar a ultrapassarmos estas dificuldades. Lembremos-nos daquela parábola contada por Jesus em que um filho, após longa ausência de casa, depois de muitos desacertos, ele é recebido pelo seu pai com uma festa e alegria. Então, todos nós podemos reparar as nossas falhas. Usando este exemplo, e se for o caso de algum de nós, tenhamos calma, porque cada um definitivamente poderá alegrar-se e mudar a sua vida para melhor. E para terminar, eu vou deixar-nos uma pequenina mensagem do livro Viver e Amar, do capítulo 13, com o título Karma e Solidão, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Ama sem aguardar resposta. Serve sem pensar em recompensa. O que ora faças no bem atenuará e liberará o que realizaste equivocadamente. E assim, reencontrar-te-ás com o amor em nome daquele que permanece até agora entre nós, como sendo o amor não amado, porém amoroso de sempre. A dor é mecanismo de aprendizado sempre.
Nas leis maiores do Criador, não existe o sofrer por sofrer. Todo o sofrer visa aprendizado, visa redenção da alma em busca da felicidade. Saber bem sofrer é uma arte, e toda a arte exige disciplina, disciplina e disciplina. É uma das belezas desta vida, e uma das belezas desta vida é que quando nos propomos a bem sofrer, nunca estamos realmente sozinhos.